para conseguir virar novamente o jogo, ser efetivo nas oportunidades que teve novamente e guardar para a gente sair com um resultado muito bom, um resultado que nos deixa com mais confiança para entrar numa fase mata-mata e conseguir conquistar que é a nossa expectativa. Ô, Piscinato, a Gi Fernandes ela entra no segundo tempo e em menos de 5 minutos ela já dá 3 assistências que são fundamentais para a virada do Corinthians. Ela, não à toa, também fez uma boa atuação contra o Inter. Ela tem a chance de entrar como titular nessa partida contra o São Paulo, a última antes da parada? A Giovana começou o ano com uma situação de doping que fez com que ela perdesse a pré-temporada. Aí ela não jogou a Supercopa. Depois desse primeiro momento, ela começou a ter mais minutos, porque ela conseguiu treinar para se capacitar. E nessa última data FIFA, infelizmente, ela teve influenza, que fez com que ela perdesse 4 quilos, se eu não me engano, do que ela tinha conquistado. E fez com que tudo que ela conquistou ali de espaço e de titularidade que ela estava tendo, a gente teve que dar passos para trás, porque colocar uma atleta que perdeu tanta massa muscular para colocar num jogo desse 90 minutos, provavelmente a gente machucaria a atleta. Então a gente tem dosado ela para que ela possa retomar a boa fase novamente, mas é uma jogadora que esse ano tem sido essencial para a gente, é uma das jogadoras da rotação que tem mais entrado, mais minutos. Fico feliz pela entrada dela, pela entrada de todos que jogaram no segundo tempo e que nos colocaram nessa situação de vencer o jogo. Renato, falando em rotação, enfim, né, o Corinthians sempre foi um time que teve muitas peças e você pode ter essa liberdade, né, de ir rodando esse time e de jogo a jogo, adversário a adversário, explorando isso. E eu queria falar sobre uma jogadora específica que chegou esse ano, que foi a Juliana Passari, que ela teve poucas entradas, né, poucas oportunidades, e em alguns jogos ela não chegou nem a ser relacionada. Como que tá essa jogadora dentro desse grupo, né, que é tão disputado, na tua mentalidade para a próxima fase, por exemplo, e também para outras competições, né? Porque tem Copa do Brasil ainda que vai começar, Paulistão Feminino ao mesmo tempo, são muitas competições. Então ela ainda é um plano aí para encaixar nesse elenco? Acho que o ano é longo, muitas competições, como você bem colocou. É uma jogadora que vem de alguns anos de lesões bem sérias, né? Então, ela teve sequencial, uma lesão lá atrás em 2021, se eu não me engano, e depois uma relesão na sequência. E a gente tem tido a calma e a cautela para colocá-la numa condição de que ela não se machuque novamente, que eu acho que é a pior coisa que o atleta pode ter. Além disso, obviamente, a gente também tem um grupo muito competitivo, onde tem outras jogadoras com um desempenho acima, e faz parte do processo de uma equipe. E assim que ela tiver, óbvio, no melhor momento e a gente entender que é o momento de colocá-la numa situação fisicamente melhor, ela vai ter os minutos que ela merece. Ô Lucas, quando o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, que era o time que não havia perdido na competição, faz um 4-2, sofre muito pouco na partida, cria tantas oportunidades, dá para considerar que essa é a melhor partida do Corinthians na temporada? Talvez pelo tamanho, né, de enfrentar o Cruzeiro, mas eu lembro de partidas em que a gente teve até uma organização melhor que essa, do Inter, por exemplo, foi um grande jogo nosso. Acho que a gente fez um grande jogo contra o Flamengo, e mesmo não tendo um placar tão elástico, a gente inibiu bastante as principais jogadas do time do Flamengo e criou boas oportunidades. Fico feliz que nesse momento do ano a gente vem tendo desempenhos muito bons e aliando o desempenho com o resultado, que eu acho que é o que todo mundo esperava. Lucas, por favor, como é que é para virar a chave agora para esse clássico contra o São Paulo no final de semana, sabendo que foi uma classificação dura para o Corinthians, que vocês queriam, claro, o primeiro lugar, mas acabaram conseguindo apenas a vice-liderança. Como é que é a questão agora de virar a chave para o clássico contra o São Paulo? A gente tem um dia de descanso amanhã, merecido por tudo que a gente passou nas últimas semanas. Na sexta-feira a gente retoma treinamento. Vamos analisar quem tem melhores condições ou não para começar a partida contra o São Paulo, um clássico. A gente sabe que é um adversário difícil dentro de uma competição que lá na frente pontuar vai fazer diferença para, por exemplo, fechar uma final com o mandante, né? Ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu isso no Paulista. E acho que é um dos grandes motivos, inclusive, da gente não ter conseguido o título. Então a gente vai descansar hoje, comemorar, obviamente, uma grande vitória. E a partir de amanhã a gente começa a pensar no São Paulo. Perdão. Piscinato, eu queria te perguntar um balanço, assim, como você faz um balanço dessa primeira fase do Brasileirão e também falar um pouco sobre a Johnson, né, que teve muitas oportunidades esse ano e agora chegou a seleção brasileira convocada aí para a Copa América. Bom, sobre a Johnson, acho que ela tem se tornado cada vez mais uma realidade, né? Acho que ela virou a temporada buscando se tornar uma realidade
pelo bom prospecto que ela sempre foi. Acho que ela tem cada vez mais se cravado como uma das melhores atacantes aí do país, mesmo muito jovem, mesmo tendo que evoluir muito. E é uma jogadora que tem buscado isso. Então fico contente pela evolução dela. Hoje acho que ela fez um grande jogo, tem que guardar os gols que ela teve, né? Porque se ela faz os 2 que ela teve cara a cara, acho que o jogo seria outro e a gente estaria falando de talvez um placar mais elástico. Mas muito feliz pela trajetória dela, uma menina que passou por muita coisa, muita lesão. Fico contente que ela está vivendo um grande momento nesse momento e espero que dê tudo certo na Copa América para ela e para a seleção brasileira e que ela possa voltar para nos ajudar no momento mais importante que vai ser o mata-mata. Sobre o ano, acho que tem sido um ano de muitos desafios, né? Um ano em que a gente teve muitas trocas dentro da equipe, um ano em que a gente teve que se adaptar a um novo sistema que a gente tem colocado em prática e o time acho que vem terminando o semestre de uma maneira bem positiva. A gente lamenta muito ter perdido a Supercopa, lamenta muito ter perdido um jogo no campeonato que foi contra o Palmeiras aqui, mas a gente também tem entendimento que lá na frente, em agosto, é onde a temporada vai se fechar e a gente precisa chegar muito bem em agosto, em setembro, e eu tenho certeza que a gente vai chegar muito bem, então feliz por essa reta final que a gente fez aqui. Lamento o começo não ter sido tão bom em termos de resultado, mas mesmo nessas partidas que não foram tão boas, acho que a gente teve as principais oportunidades também. E é continuar trabalhando, porque agosto vai ser outro campeonato. O que aconteceu aqui hoje não significa de absolutamente nada. A gente precisa crescer no momento certo para ser campeão. Ô, Lucas, e aproveitando, você falou sobre essa questão do balanço, eu queria que você falasse da questão das críticas. A gente vê que muitos torcedores pedem até a sua saída, você é muito pressionado na questão do comando técnico. Como que você lida psicologicamente com isso? Muito tranquilo. Estar no Corinthians é saber que você vai ser criticado. Estar no Corinthians é saber que o nível de exigência é muito grande. Estar no Corinthians é saber que se não ganhar todos os jogos possíveis, a crítica vai vir. Tenho muita tranquilidade em relação a isso. Continuo trabalhando com bastante pezinho no chão. Não é uma vitória que vai mudar minha maneira de pensar. Não é uma derrota como a gente já teve que vai mudar minha maneira de pensar. Acho que a equipe vem se solidificando e eu tenho certeza que a gente vai chegar no mata-mata muito forte. Ô, Lucas, queria te fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a Manu Olivana, que foi aí para a seleção, está treinando com o Arthur, seleção principal, mesmo tão nova. E a outra pergunta, eu queria que você pudesse aí dar uma atualização aí do departamento médico, né, nomes importantes, Andressa Alves, Lele, Letícia Santos. Você acha que depois dessa pausa aí da Copa América e tudo mais, essas jogadoras já estão à disposição do Corinthians? Bom, sobre a Manu, muito feliz, né, pelo momento de poder servir uma seleção, mesmo que seja, né, uma situação de treinamentos e acompanhar as atletas que foram convocadas para a Copa América, mas toda experiência é muito bem-vinda. Eu acho ela uma jogadora muito talentosa, vejo o caminho dela sendo parecido com o que a Johnson viveu com a gente, de viver um primeiro ano no profissional talvez de pouca minutagem, mas se adaptar ao ritmo e de repente ano que vem ter mais força para buscar um espaço dentro da equipe, que eu acho que ela é uma jogadora bem talentosa. Então muito feliz pelo momento dela, espero que ela possa ajudar no nosso sub-20, ajudar quando tiver a oportunidade aqui, porque vai ter, e espero que ela continue na crescente que ela vem tendo. E a outra pergunta, desculpa. A atualização do departamento Do departamento médico. Algumas jogadoras estão ainda em processo de retorno, que a gente poderia acelerar para voltar para um jogo como esse, mas sabendo que a gente lá na frente tem duelos muito pesados de mata-mata, Copa do Brasil, Paulista, a gente resolveu segurar um pouco mais, que é o caso da Letícia e da Andressa. Lesões musculares bem chatas, que vêm acompanhando elas há algum tempo, mas já estão treinando, a Letícia já está treinando, fazendo transição no campo, a Andressa a gente deu uma segurada um pouco mais nessa semana, pensando lá na frente que a gente tem muita coisa importante.